Olá, caros alunos! Estamos na semana 6 da disciplina de Cartografia Básica e Temática. Neste tópico, iremos trabalhar os fusos horários. Vamos lá? Os fusos horários formam uma divisão no globo terrestre e são definidos a partir do meridiano de Greenwich. Como já sabemos, o meridiano de Greenwich corta o globo terrestre de forma vertical, de um polo ao outro. Meridiano internacional de origem e linha internacional de mudança de data. Além do movimento de translação que a Terra executa em torno do Sol, ela realiza um movimento de rotação em relação ao seu próprio eixo. Por isso, parte da Terra fica iluminada. Nesta parte é dia, enquanto a outra parte fica no escuro, e nesta parte é noite. Como podemos ver na figura, um movimento de rotação. E na parte onde a incidência de luz solar é dia, e na outra parte do globo é noite ou está anoitecendo. Sabemos que o movimento de rotação dura aproximadamente 24 horas e que a Terra possui 360 meridianos. Podemos concluir que a cada 1 hora passam-se 15 meridianos em frente ao Sol. Um fuso horário igual a 15 meridianos de 1 grau, igual a 15 graus. Podemos ver no mapa mundi, a oeste, o meridiano, temos 12 fusos, e a leste, mais 12 fusos. Como já citado no total, existem 24 fusos horários, sendo que 12 deles ficam a leste e 12 a oeste do meridiano de Greenwich, que é, por convenção, considerado o meridiano inicial, GMT. Porém, a linha que indica onde começa o novo dia do calendário denomina-se Linha Internacional de Mudança de Data e fica entre o Alasca e o extremo leste da Rússia. GMT significa Greenwich Median Time, em português, hora média de Greenwich. Simplificando então, a esfera terrestre possui 360 graus. O movimento de rotação da Terra tem duração de 24 horas. Então, 360 graus da esfera terrestre é dividido pelas 24 horas, tempo de rotação da Terra. Temos então 15 graus hora, ou seja, cada um dos fusos horários terá 15 graus de amplitude. Segundo Fitts, autor do livro Cartografia Básica, os fusos horários podem ser definidos como as zonas delimitadas por 2 meridianos consecutivos da superfície terrestre, cuja hora legal, por convenção, é a mesma. Vamos entender o que ele quis dizer. Hora local, hora legal e hora de aproveitamento da luz diurna. O conceito de hora legal ou hora oficial, ou seja, o intervalo de tempo considerado por um país como igual para um determinado fuso, refere-se a uma zona demarcada politicamente por uma nação. Assim, a hora legal ou hora oficial pode variar de um país para país, ou mesmo dentro do próprio território que o delimita. Por exemplo, os fusos são delimitados pelos meridianos, mas se eles passam por um processo de demarcação estabelecido entre nações ou estados. Um exemplo próximo é o Brasil, do qual veremos ainda nessa aula. Horário de verão. Também conhecido como hora ou horário de aproveitamento da luz diurna, é adotado há bastante tempo em diversos países. Essa forma de interferir nos horários ditos normais trata do melhor aproveitamento da luz solar no período de verão, pelo simples adiantamento normal de 1 hora, o que possibilita uma redução significativa no consumo de energia elétrica. Alguns estados do Brasil não aderem ao horário de verão, pois nos estados do Norte e Nordeste recebem a mesma luminosidade durante todo o ano, por estarem mais próximas da linha do Equador. Vejamos o mapa. Podemos destacar que no grau 0 está o meridiano de Greenwich, e se seguirmos para o lado leste, teremos um aumento de hora, e do lado oeste, uma diminuição deste horário. Por exemplo, se estivéssemos no grau 0 e fossem 12 horas, se seguirmos para o lado oeste, 2 meridianos serão 10 horas.
mas se caso seguirmos para o lado leste, teremos 14 horas. Como citado anteriormente, nem sempre as linhas imaginárias desses fusos coincidem com o limite dos horários dos países. Muitas adaptações são realizadas a fim de se corrigir alguns possíveis problemas. A linha internacional de mudança de data não coincide exatamente com o meridiano de 180 graus. Fusos horários no Brasil. Como o Brasil é um país de grande extensão territorial no sentido leste-oeste, ele é atravessado por 3 fusos horários, todos a oeste do meridiano de Greenwich. O primeiro fuso horário abrange somente algumas ilhas no Oceano Atlântico. O segundo determina a hora oficial do Brasil. Nele se encontra Brasília, a capital do país. Já o terceiro fuso é a maior parte dos estados da região norte e alguns estados do centro-oeste. Agora vamos ver alguns exemplos. Considerando que estamos no estado do Rio Grande do Sul e faremos uma ligação às 6 horas para uma pessoa que reside no Peru, que horas essa pessoa receberá a ligação? Devemos sempre analisar um mapa de fusos horários. Neste caso, vimos que Peru está no fuso de menos 5 horas, relativo ao meridiano de Greenwich. Sendo assim, indo ao oeste, diminuímos as horas, sendo então no Peru 4 horas da manhã no horário da ligação. Próximo exemplo. Considerando que estou em Brasília e são 10 horas, que horas serão em Paris? Novamente, deveremos ter em mãos um mapa de fuso. Considerando que estamos indo a leste, aumentamos as horas, sendo então 14 horas em Paris. Exemplo 3. Uma família embarca em uma viagem às 14 horas do dia 3 de março, de um ponto A, localizado a 30 graus oeste, com destino ao ponto B, localizado a 45 graus leste. O tempo de voo é de 10 horas. Qual o dia e horário da chegada da família ao ponto B? Devemos considerar que cada fuso horário corresponde a 15 graus e que os fusos horários aumentam as horas no sentido oeste-leste. Vejamos a tabela abaixo. Resolução. Embarque às 14 horas do dia 3 de março. Diferença entre fusos de 5 horas. Tempo de viagem, 10 horas. Devemos somar as 5 horas da diferença de fusos mais as 10 horas do tempo de viagem, resultando em 15 horas. Então, as 14 horas do dia 3 de março mais as 15 horas da diferença igual a 5 horas do dia 4 de março. Portanto, a diferença de 5 horas a mais entre 30 graus oeste e 45 graus leste. Considerando que a família desembarcou às 14 horas do dia 3 de março. O tempo de viagem é de 10 horas. Ela chegou ao ponto B às 5 horas do dia 4 de março. Espero ter ajudado com o áudio nessa aula. Estou à disposição de todos. Acessem o material complementar e conheçam os horários de outras cidades e países. Grande abraço!